Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô Ifá tô aqui e hoje eu vou trazer para vocês 3 coisas que você precisa saber do Ifá. Eu vou aqui e volto já, é logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, de antemão já peço para vocês arriarem esse ebó em cima desse botão de like. Senta o dedo nesse like porque vale a pena, assiste esse vídeo até o final, indica para outras pessoas porque vale a pena esse tipo de informação para deixar você um pouco mais, como é que eu posso dizer, ciente do que é a religião dos orixás. Primeiro fato, Ifá é uma religião ou é uma filosofia? Primeiro a gente tem que entender quem é Ifá ou o que é Ifá. Bom, para nós que somos devotos de orixá, Ifá é o grande banco de dados das informações do universo. E por que eu estou falando isso para vocês? Bom, existe um babalaô chamado Credo Murtua, e ele é um dos mais antigos babalaôs da Nigéria. Hoje ele vive escondido, porque ele aprendeu Ifá nos primórdios dos tempos. Ele tem mais ou menos 114 anos. E imagine que o que ele aprendeu é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, de acordo com os estudos de Credo Murtua, ele acredita fervorosamente que existe vida em outros planetas por conta das próprias palavras de Ifá. Então, quando a gente para entender quem é Ifá, muito babalaô vai dizer para você, Ifá é a palavra de Deus na Terra. Como é que funciona isso? Bora entender. Nós acreditamos em um Deus evolutivo. Nós acreditamos em um Deus que ele aprende com todas as nossas experiências. E qual é a justificativa desse raciocínio? Se todos nós somos centelha do Criador, nós somos parte de uma consciência global universal. Ou seja, tudo que eu vejo, que eu faço, que eu aprendo, é absorvido por Eledumare. Ele sabe tudo que eu faço. É por isso que os católicos dizem que o Deus da Bíblia deles é onipotente, onisciente e onipresente. Nós somos consciência da criação. Essa consciência da criação que nós vivemos, aprendemos, entramos em problema, saímos de problema, solucionamos problemas, tudo isso fica na consciência global do universo, que é o que a gente chama de Eledumare. Sendo assim, Eledumare aprende com as pessoas e ele percebe o que é justo e o que não é justo. Como é que o ser humano pode evoluir com uma forma melhor? Como é que ele pode fazer se ele não vai ter a chance de entender o que é a vida dele? Aí, Eledumare fez um grande banco de dados que nós, devotos de orixá, chamamos de Ifá, a grande consciência do todo. Então, fica entendido. Ifá é a grande consciência. Ifá sabe tudo, onde está registrado tudo, desde a criação do universo ao que acontece no nosso mundo. Ah, mas aí dá para perguntar a Ifá sobre vida em outro planeta? É possível que sim, mas a gente não consegue ter o acesso perfeito a essa informação, porque nós somos registrados nesse mundo, o que nós vemos e entendemos é o que a gente está aprendendo. Então, se existe vida lá do outro lado, se existe vida em outro planeta, Ifá pode te responder isso. Por intermédio de quê? Como é que Ifá pode responder isso pra gente? Quando eu jogo meu Opelê, quando eu jogo ele de Logum, que é o jogo de Búzios, quando eu jogo o Iquim, quando eu consulto com carta na borra do café, no copo de água, em uma reza, olhando para o mar, seja lá a forma que o sacerdote encontre desse acesso ao espírito de Ifá, e eu estou chamando de espírito de Ifá porque eu sou devoto de orixá. Mas o muçulmano vai chamar de Alá, o católico vai chamar de Deus, né? E outras pessoas de outros credos vão dar um outro nome à força divina que tudo sabe, que tudo vê. Biblicamente falando, o Deus do católico, ele é onipotente, onipresente e onisciente, como já citei aqui. Então, por que o nosso Deus não seria? Porque se a gente acredita na mesma coisa. Claro que de uma religião para outra vai ter uma diferença absurda de crença e credo, mas eu estou citando aqui religiões que são ligadas à espiritualidade. Se eu já sei que Ifá é a grande caixa de conhecimento do universo, eu sei que Ifá não é religião. Eu sei que Ifá não é uma filosofia. Ifá é uma fonte de sabedoria. Porém,
Quando eu me torno devoto de Orumilá, aquele orixá que andou na terra, que errou, que aprendeu, que desenvolveu um raciocínio e que ele percebeu da seguinte forma: bom, se eu correr e me jogar de frente para o muro, eu vou me arrebentar todo, então eu não vou fazer. Então ele começou a nos aconselhar através dos seus odus, dos versos que o Odu traz. Então ele começou a dizer: o homem que bebe expõe o seu ori ao ridículo, ele expõe a imagem dele ao ridículo. Tem pessoas que bebem e ficam mal, tem pessoas que bebem e perdem a noção de onde está. Então para aquela pessoa não é bom que ela beba, mas como é que ela vai saber? Quando ela entra em contato com um sacerdote, o sacerdote consulta ao espírito de Ifá, ao espírito da verdade, né? E quando esse sacerdote não manipula a informação a favor dele, chegamos a um denominador comum, né, da resposta que aquela pessoa na Terra precisa. Então, Ifá é religião ou Ifá é uma filosofia? Nenhuma coisa, nem outra. Ifá é uma fonte de sabedoria e Orumilá é que vai dizer pra gente qual a forma que a gente deve agir perante ao conselho que ele tem, porque o próprio Ifá, a própria fonte de sabedoria, disse para ele: se você bebe e entorpece seu juízo, não é bom para você, porque outras pessoas já fizeram isso e aconteceu isso com elas. É isso que você quer para você? É isso que Ifá disse para Orumilá e é isso que Orumilá fala para nós. Quando eu me inicio em Orumilá, eu me torno um babalaô? Não. Funciona da seguinte forma: meu primeiro contato com o culto de Orumilá é o Ixefá. Vamos fazer uma alusão do seguinte: o Ixefá é como se eu tivesse batido meu pé em uma pedra e meu pé inchou. Aí eu vou no médico, ele vai tirar um raio-x. Naquele momento, para aquela fratura que eu tive no meu dedão, eu bati o pé em uma pedra, quebrei o dedão, só que eu não sei se está torcido ou simplesmente eu quebrei de verdade. Então, vai ser feito aquele raio-x. Para aquela situação, o raio-x vai servir. Então, o Ixefá, em determinados momentos, ele vai ser bom para a pessoa, porque ela vai ter noção do que está acontecendo com ela ali, ela vai receber um Odu temporário, vai saber qual é o Odu temporário dela, e em cima desse Odu temporário, que provavelmente é muito similar ao Odu de nascimento dela, é o Odu real que a pessoa traz, né, e ela começa a se orientar a partir daquele momento. Então, a partir daquelas primeiras orientações, com a mudança dos meus hábitos e o entendimento das minhas falhas e trabalhando as minhas incompetências, eu vou começar a me organizar melhor para ter o melhor caminho e as coisas começarem a acontecer. Exemplo: eu fiz Ixefá, mas eu quero ser gerente de uma grande empresa. A pergunta é: você é qualificado para ser gerente de uma empresa? Você é formado, tem MBA? Você já gerenciou outras pessoas, teve essa oportunidade para querer ser gerente do lugar que você está pensando? As pessoas costumam confundir Orumilá com Orumilagre, e não é assim que funciona. Orumilá é como se fosse um manual de instrução da vida que você deve seguir, como eu já falei. Deus não é tão ruim, Eledomare não é tão ruim que não vai dar uma oportunidade para que você aprenda o melhor caminho aqui na Terra. E aí vem a questão sacerdotal. Então, a gente já entendeu agora aqui. Se Orumilá é o orixá que eu sigo e ele me coordena no melhor entendimento para acessar a Ifá e buscar o melhor caminho da minha vida, isso não é uma religião, isso é uma orientação. Mas a partir do momento que eu começo a ouvir as orientações, seguir essas orientações religiosamente, isso passa a ser uma religião. E se eu levo isso como ritmo na minha vida, passa a ser uma filosofia. Tudo depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, nesse momento, eu posso dizer para vocês: sim, Ifá é a minha religião, é a minha filosofia, porque eu escolhi o melhor caminho para viver. Ifá deixa rico? Não, Ifá não deixa rico. Ifá lhe orienta como é que você melhora seu padrão de vida, como é que eu melhoro a minha mente, como é que eu melhoro a minha vida. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Nenhum babalaô é rico, pelo menos os que eu conheço. Todos estão em situação boa, porque na maioria das vezes, todos respeitam as orientações de Eledomare, que vem através do Ifá, que é dito através de Orumilá. E Orumilá, por sua vez, é representado na figura do babalaô. Por exemplo,
Como é que o Babalaô consegue ter acesso ao espírito de Ifá? Primeira coisa, eu costumo dizer sempre que o Babalaô ele precisa seguir o caminho da crisálida. Como é que funciona isso? Crisálida é aquela lagarta bem pequena, que ela nasceu ali e ela começa a se alimentar de brotos, de folhas, ela vai se nutrindo e ela vira uma lagarta. E essa lagarta já está em outro estágio. Ela vai continuar se alimentando. É a mesma coisa, né? Eu estou com curiosidade, eu sou uma crisálida dentro da religião. Então, eu estou consumindo informações, eu estou aprendendo, eu estou me nutrindo. Tomei coragem, vou me iniciar no culto de Orumilá. Então, eu vou primeiro fazer meu Ixefá. O Ixefá é como se fosse o abianato do candomblé. No Ixefá, eu olho quem é o meu sacerdote, eu convivo com ele convive comigo, porque isso é bom para as duas partes. Eu não sei se a filosofia do meu sacerdote, né, o que ele prega do Ifá dele, porque tem essa questão também, você aprende de um jeito e você acha que aquilo não sai e você vai passar de outro. Então você tem que saber se a filosofia do seu sacerdote é igual à sua, se vale a pena você estar ali. Aí massa, beleza. Eu descobri que em 5 anos, convivendo com o meu sacerdote, ele é um cara bacana, ele é um cara legal, porque já deu para eu fazer uma radiografia dele, já deu para eu fazer o ultrassom da alma dele, já deu para eu ver a ressonância dele dentro de 5 anos. Foi o tempo que eu fiquei no meu abianato, é o tempo, leia-se o meu Ixefá. Então, durante 5 anos eu acompanhei uma pessoa, 7, 10, não importa, isso é de pessoa para pessoa. E aí, casou as ideologias, a gente ficou bacana, aí eu vou me iniciar. É a obrigação do meu Babalaô me dar informações. É a obrigação dele me orientar, não é a obrigação dele ser sua muleta. Então, você precisa fazer sua parte também. É como eu falei, eu preciso entender as minhas incompetências, as minhas fraquezas e melhorar isso para que eu me torne um ser melhor. Foi como eu estava dizendo, é a fase da lagarta. Eu já fiz meu Ixefá, eu estou na fase da lagarta, eu estou me nutrindo, eu estou aprendendo. Quando eu vou fazer meu Itelodu ou meu Itefá, é a fase que a lagarta entra no casulo. E essa fase do casulo é muito importante que você esteja muito bem seguro. Por quê? Porque você já passou um bocado de tempo estudando, aprendendo, entendendo, se coordenando, se melhorando para quando você passa para outra fase, você vai precisar de 2 hasteios muito importantes. Como é que o Babalaô consegue acessar o Espírito da Verdade? Tendo o Espírito da Verdade dentro de si. Você vai passar por cerimônias, vai fazer algumas coisas, e nessas cerimônias as instruções sempre são claras. Seja honesto, seja justo e ande com a verdade. Só que você já passou um bom tempo aprendendo, né? Porque você era lagarta, que você era Bianca, você estava com seu Ixefá. Você aprendeu muita coisa, conviveu, viu experiências, ajudou em muita coisa, você já entendeu, já assimilou o que você está fazendo. Você já está entendendo o que é orixá, você já sabe que é Orumilá, você já sabe quem é Egungun, o que é que você cultua, você está certo do seu credo. E aí você parte para fazer seu Itefá, o Itelodu. No Itelodu, você vai ser instruído de várias formas. A primeira coisa, siga sempre o que o Eledomare fala para você. Segue os desígnios do seu Odu. Faz o que seu Odu disse para você fazer na Terra. Claro que tem Odu que vai trazer algumas discórdias no seu caminho. É esse o papel de Orumilá. Orumilá vai dizer para você, olha, se você não bebe, você não se entorpece. Se você não se entorpece, você não briga. Se você não briga, você não pega uma arma e mata alguém. Então, não beba para que nenhuma desgraça aconteça na sua vida. E você segue, a sua vida melhora. O seu Orumilá fala para você, você precisa exercitar o seu Ori, aprendendo coisas ou profissões ou alguma coisa que vai lhe trazer um dinheiro. E você segue o desígnio, você não vai ficar sem dinheiro. Se você nasceu para ser sacerdote, você tem que seguir o desígnio de Orumilá. Porque cada pessoa nasce especificamente com, não diria dons, mas afinidades. Né? Tem pessoas que é fácil aprender alguma coisa. Por exemplo, eu acho o violão muito bonito, mas eu nunca aprendi a tocar por mais que eu tentasse. Já me dei melhor com instrumentos de sopro. Instrumentos de corda são complexos para mim. Então eu não tenho afinidade. Então é aquela coisa. Provavelmente você já conheceu alguém que queria ser sacerdote de orixá, que ele tem o dinheiro, ele tem a vontade, mas não tem um caminho. Então ele faz uma casa de candomblé enorme, ele vai, faz orixá, mas não entra ninguém na casa dele. Não vai ninguém procurar ele. Porque não está no caminho dele. Existem pessoas que têm um caminho, mas não têm a vontade, nem têm o desejo.
e ela vive o tempo inteiro marcando passo na vida. Então é mais uma prova que você deve seguir o desígnio que está no seu Odu. Todo mundo pode cultuar o Orumilá? Pode, o Orumilá é para todos, mas nem todo mundo é para cultuar o Orumilá. Tem gente que não quer se melhorar quanto pessoa, então não tem o que fazer se eu não me melhoro quanto pessoa. Volta na questão do Babalaô, por que ele pode, né? E como ele pode acessar o Espírito da Verdade, são dois hasteios, como já disse. A primeira asa da borboleta, ele está no casulo, ele vai virar uma borboleta, um pássaro, alguma coisa, ele vai voar, ele vai precisar de duas asas. Não tem pássaro com asa só, nem borboleta com asa só, nenhuma asa maior que a outra. Se o Babalaô, ele tem sabedoria, conhecimento, experiência de vida, vivência dentro da religião, é o primeiro hasteio, é a primeira asa. A segunda asa que anda com o primeiro hasteio chama-se de Uapelé. Bom caráter, honestidade, respeitar o lugar onde ele está, as pessoas com que eles estão. Ele não pode mentir, ele tem que ter bom caráter. A palavra do Babalaô, ela tem que ser válida na terra e reverberada no céu. Funciona da seguinte forma. Se eu ando de forma correta com os homens, no mundo dos homens, se eu ando dentro da lei, se eu cumpro a lei, se eu dou a minha palavra e cumpro a minha palavra, se eu não minto para as pessoas, eu ganho moral com os homens. Consequentemente, eu ganho moral com os espíritos. É como se eu fosse um mau caráter e pedisse para Exu me ajudar. Exu até vai me ouvir, mas não vai fazer por merecimento. Eu não mereço. Eu sou uma pessoa ruim. Eu uso da minha sabedoria para fazer mal para as pessoas. Eu uso da minha sabedoria para iludir a pessoa. Eu estou vendendo para ela uma iniciação dizendo que ela vai ficar rica. E não é assim. Espiritualidade não é para isso. Que se fosse tão fácil, ninguém trabalhava. Todo mundo fazia santo e ficava rico. E não é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu tenho bom caráter, bom comportamento, que eu tenho o apelê e que eu tenho conhecimento, aí sim, eu posso orientar outras pessoas. Ou melhor dizendo, aquele que não sentou para aprender, ele jamais vai poder ficar de pé para ensinar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como a gente tocou, né? Ifá é filosofia ou religião? Eu sou de outra religião, eu posso ir para o Ifá? Bom, já respondi isso de forma subliminar. Ou seja, se eu acredito na espiritualidade, se eu estou disposto a melhorar o meu caráter, se eu estou disposto a batalhar da minha vida para chegar onde eu quero, se eu estou disposto a abrir a minha mente e entender as minhas fraquezas, as minhas incompetências e melhorar, sim, eu posso seguir a Ifá. E como é que o Babalaô vai chegar à fase de atender pessoas e se tornar um Babalaô de ofício? Primeiro que ele nasceu para ser um Babalaô de ofício, ele se dedica a isso, ele aprende, ele convive e ele tem um apelê, ele tem bom caráter. Aí a situação já é outra. Meus queridos e minhas queridas, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, ter trazido esse pouco de informação, né? E se você gostou desse vídeo, eu peço que cliquem, né? Sente o dedo, faz ebó em cima desse botão de like aí, ajuda pra gente, divulga esse vídeo para outras pessoas e divulga o nosso canal, que é muito importante que essa informação chegue até outras pessoas que querem entender como funciona a nossa religiosidade espiritualista. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e até o nosso próximo vídeo.